Olá, queridos torcedores rubro-negros e todos os torcedores do futebol carioca, que é conhecido no nosso campeonato como o melhor e o mais charmoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Levi Salles, esse é o meu mais novo canal no YouTube. Eu resolvi também comentar futebol. Eu sempre gostei de futebol, sempre fui um amante do futebol. Eu tenho dito nos meus primeiros vídeos que eu sou do tempo da geral no Maracanã. Estou com 71 anos de idade. Eu vi Zico jogar nos aspirantes do Flamengo. Era um jogo que tinha, antes do jogo oficial, era uma preliminar. E a gente então chegava cedo no Maracanã para assistir os aspirantes, que mais tarde se tornariam profissional. E Zico era um deles. Sou daquele tempo em que o Maracanã cabia quase 200 mil pessoas. Do tempo de Valdir Amaral. Você, ouvinte, é a nossa meta. É pensando em você que procuramos fazer o melhor. Rádio Globo é quente, é Rádio Globo pra frente, a sua emissora, torcedora tricampeã do mundo. E aí são 17 horas. E era sempre na tarde dos domingos os jogos principais. Eu sou daquele tempo, daquela época. Durante os anos de 2015 a 2020, eu frequentei também muito Maracanã. Eu assistia quase todos os jogos dos campeonatos brasileiros, vi o Flamengo ser campeão. Então eu sempre gostei de futebol. Diariamente eu estou acompanhando as notícias futebolísticas, né? Os comentários dos profissionais, daqueles que se formaram, né? Os jornalistas. Eu não sou formado, eu sou apenas um influenciador, gosto de futebol e gosto de opinar, gosto de dar os meus palpites. O meu canal, eu sou muito racional, eu trabalho com a razão, eu não sou paixão, eu sou mais razão. Então eu quero hoje falar acerca do primeiro treino do Léo Jardim. O primeiro treino dele surpreendeu positivamente o elenco rubro-negro. Todo o elenco rubro-negro ficou satisfeito, ficou feliz com a primeira apresentação do novo técnico. Eles ficaram impressionados com a metodologia desse novo técnico português. Jardim, como é conhecido, ele começou a fazer algo que é muito importante. O Flamengo tem uma base muito boa, tem bons jogadores da base. Haja vista que o Flamengo se consagrou em 2025 campeão mundial sub-20. E sempre esteve disputando as primeiras posições, tanto no Campeonato Brasileiro sub-20 quanto no Campeonato Carioca, com as suas bases. Mas os jogadores tinham poucas oportunidades, poucas chances. Podemos contar no dedo os jogadores que subiram para o profissional e lá permaneceram. Então, o Léo Jardim, ele começou a já integrar jogadores da base e tomou decisões sobre a nova estrutura da preparação física, e os jogadores ficaram impressionados com isso. Ficaram felizes, satisfeitos, gostaram muito dessa sua primeira apresentação. É bom lembrar, a mídia toda está noticiando,
que Léo Jardim sempre gostou de lançar jogadores da base. Inclusive Mbappé, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo, eu sou fã de Mbappé, como sou também de Cristiano Ronaldo. Para mim são os dois melhores atuais jogadores de futebol no mundo, Mbappé e Cristiano Ronaldo. E ele lançou Mbappé com 17 anos de idade ainda, e hoje Mbappé é esse fenômeno que a gente conhece jogando pelo Real Madrid. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que o Flamengo anunciou a contratação de um jogador mexicano, chamado Diego Reis. Para a base, é considerado um excelente jogador. E ele vai começar na base do Flamengo e quem sabe depois seja promovido para o time titular. Então essas são as informações ainda iniciais do novo técnico do Flamengo. E o Flamengo está correndo para ver se consegue legalizar todas as documentações para que no próximo domingo, na decisão do Campeonato Carioca, Léo Jardim possa já estar no banco, comandando o time do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca de 2026. Eu acredito muito no trabalho de Léo Jardim. É um homem que tem muita experiência internacional. Eu também gostava muito de Felipe Luiz, mas Felipe Luiz passou, gente. Não adianta a gente ficar aqui choramingando, não adianta a gente ficar aqui dizendo ele foi injustiçado, não adianta nada disso. Passou, tudo na vida passa. Foi muito bom enquanto durou, foi um bom técnico, apesar de ser bastante novo na profissão, ganhou títulos que muitos treinadores experientes que passaram no Flamengo não ganharam, com um elenco também muito bom, e Felipe Luiz demonstrou isso, 5 títulos, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão carioca de futebol, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Recopa. Então, só que passou, não adianta a gente ficar choramingando. Quem sabe mais lá para frente, depois dele pegar mais experiência, ele retorna ao futebol do Flamengo. Então, como flamenguista que somos, nós temos que pensar no clube, pensar no Flamengo, e não nas pessoas. Porque as pessoas passam, elas até deixam um legado, como muitos deixaram um legado no Flamengo. E eu acredito que o Felipe Luiz deixou um legado no Flamengo. Mas é o clube. Nós somos Flamengo, nós amamos o Flamengo. Então é a instituição que deve permanecer. Igual dirigentes. Dirigentes passam. Quantos dirigentes marcaram uma trajetória no Flamengo? Mas passaram, ficaram para trás, deixaram o seu legado. Mas o Flamengo permanece. Então nós, torcedores, somos Flamengo. Tá bom? Entenda isso. Então, que Felipe Luiz seja feliz aonde ele for. Eu gosto muito dele, apesar de que achava ele muito teimoso, insistente nas suas convicções. Quando tinha que fazer uma mudança, ele não fazia, ele insistia com o mesmo jogador quando não deveria insistir. A gente acha isso, mas o técnico era ele, a responsabilidade era dele e não nossa. Mas fica aí o meu forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Esse canal ainda vai crescer muito. Levi Salles. O Salles com 2L, flamenguista, @hashtag. Dê uma força aí pra mim, tá? Divulgue, compartilhe. Forte abraço. Beijo no coração.